Olha, primeiro eu acho que nós temos que entender a natureza de Jair Bolsonaro e de seu governo. Ele se comporta sempre conspirando contra a democracia, contra o regime democrático, contra o funcionamento das regras do jogo. Quando se aproxima a data das eleições de 2022 e os dados eleitorais não lhes são favoráveis, pelas pesquisas de opinião, ele a única alternativa para Jair Bolsonaro não ser preso é ele ser reeleito presidente da República. Então, a campanha dele, para se manter no poder, a campanha dele hoje não é somente para a eleição de 2022. É uma campanha para tentar romper a institucionalidade democrática. Por quê? É a única forma desse senhor não vir a ser preso. Não tem como um senhor que está só na CPI da qual nós integramos, nós teremos pelo menos uns 7 a 8 tipos penais. Alguns dos que estão aqui na comunidade Prerro são da universidade, são da academia. Eu recomendo àqueles que são professores de direito penal utilizarem no futuro o caso Jair Bolsonaro como estudo de caso para direito penal. Porque talvez poucas pessoas na história do país tenham tantos tipos penais caracterizados como vai ter ele, hoje e principalmente quando deixar o governo. Lembrando que muitos desses tipos penais perseguirão o agente mesmo depois que sair do governo. Veja, ele já está sendo investigado agora, no exercício do governo, pelo crime de prevaricação. Ele tenderá a ser enquadrado em charlatanismo. Ele tenderá a ser enquadrado no crime de epidemia. Ele tem todos os elementos, tenderá a ser enquadrado também no crime de falsificação de documento público. Ele tende a ser enquadrado no crime de corrupção passiva. Só o identificado até agora, sem embargo, sem prejuízo de outros. Então, alguém que está assim, tanto ele quanto os filhos, aí não vou nem adentrar o restante do núcleo familiar, né? O restante do núcleo familiar todo já é objeto de investigação e boa parte é blindado de aprofundamento de investigações, lamentavelmente pela condução que está sendo dada na Procuradoria, pela Procuradoria-Geral da República. É o caso, por exemplo, do seu filho senador, Flávio Bolsonaro, que aí tem mais outros tipos penais para adentrar, corrupção passiva, ativa e outros. Então, ele se manter no poder passa a ser uma necessidade para ele não ser preso a essa altura. É por isso que ele conspira contra a democracia. Porque, sendo inviável, se tornando inviável, nós não devemos subestimar, mas se tornando inviável a recondução por voto dele à presidência da República, ele vai ter que buscar outras, somente a ruptura da ordem democrática, a ruptura da ordem eleitoral, pode possibilitar a manutenção dele no poder. Por isso fica com essas falácias aí de voto impresso, de criação de crise a todo tempo. Tem dois significados. Nós temos que ter, tem uma obra clássica, Engenheiros do Caos, que acho que todos aqui já leram, que identifica o modus operandi deles. O modus operandi deles é assim, como se nós colocarmos os assuntos, os problemas concretos dos brasileiros, a popularidade dele se deteriora mais. Por que ele parou de duelar com a CPI da Covid? Porque era uma agenda que ele vai perder. Toda vez que ele duelava com os temas pautados pela CPI da Covid, é uma agenda que não lhe é favorável. Se ele se dedicar a pautar o enfrentamento dos problemas reais, 19 milhões de famintos no país, 14 milhões de desempregados, o quilo da carne é quase R$50, a gasolina quase a 7, o dólar superando a barreira dos 5,30, o feijão a outros trocentos, o arroz a outro preço, a dona de casa, as famílias brasileiras tendo que ter inibido o consumo e diminuir o carrinho do supermercado. Algumas famílias nem tendo possibilidade mais disso para o supermercado. Como é que ele vai conversar sobre esses assuntos? Como é que ele vai pautar o Brasil sobre esses assuntos? Então, ele tem que arranjar sempre um espantalho. O espantalho é o STF, o espantalho é o voto impresso, o espantalho são os membros da CPI. Ele tem que sempre arranjar um espantalho para atacar. Só que os espantalhos estão se esgotando e está começando a ter uma reação muito firme. O desespero bate à porta do presidente da República, visto que somente se mantendo no poder, ele não será preso. Somente quem impede hoje a prisão, lamentavelmente, a distância
para que Jair Bolsonaro hoje não seja preso. Quem impede a chave da cadeia para Jair Bolsonaro hoje é Arthur Lira e Augusto Aras. São os dois que impedem que a chave da cadeia para Jair Bolsonaro seja fechada. Eu acho que, diante disso, é isso que os colegas do Senado têm que refletir e têm que cobrar. Não quero, assim, de antemão, eu acho que tem na sabatina, que é terça-feira, do senhor Augusto Aras, tem que ter uma sabatina contundente. Eu ainda quero acreditar, porque eu tenho alguns receios, vou dizer para vocês. Eu acho que nós temos que refletir sobre a recondução de Augusto Aras. Mas temos que refletir também, se Augusto Aras não for reconduzido, qual o outro nome que o Jair Bolsonaro vai encaminhar para o Senado, que pode tender a ser um nome pior ainda. A atenção do Senado em relação a isso. Por isso deve ter muita firmeza e cobrança na sabatina sobre Augusto Aras, por parte de todos os senadores, na próxima terça-feira. Sobretudo a seguinte cobrança: qual o encaminhamento e consequência que ele vai dar ao relatório que vai ser entregue até o final do mês da CPI da Covid. Olha, fantástico. Deixa eu só fazer um comentário, Marco, que é o seguinte: o senador tem é tão contundente o discurso dele que atiça até as redes bolsonaristas aqui, que vieram aqui dar o ar da graça no bate-papo. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Aumenta a audiência, né? É bom isso. Aumenta a audiência. Quando acontece isso, é que realmente incomoda muito. Quer dizer, o senador Randolph é talvez o mais combativo, né, nesse cenário aí, contra o Jair Bolsonaro. É muito impressionante o que está acontecendo. Bom, deixa eu chamar uma pergunta. Já estão me chamando de saltitante por aí? Ainda não. Aquela coisa, né? Eu sempre advirto a eles. Saltitante não tem problema, pode me chamar. Até a minha companheira Priscila, que é a minha namorada, ela não fica mais incomodada em relação a isso. Eu já disse para eles, só não pode me chamar de miliciano e só não pode me chamar de corrupto, tá? Esses dois aí não dá para chamar. Saltitante, de boa, não tem problema.